para ficar com a gente aí, porque a gente vai falar de assuntos muito interessantes e que com certeza, de alguma forma, atinge a vida das pessoas que vão estar assistindo a gente. Ou se não é a própria pessoa, certamente ela tem alguém que ela gosta muito, que possa estar apresentando algum tipo de dificuldade emocional, né? Então a gente vai batendo esse papo aí para falar das nossas experiências, trocar experiências, né, Rafael, de forma bem leve, como você falou, dar aí um boa tarde Exato. para você. Beleza, e boa tarde também. E é como, né, o objetivo dessa live é a gente falar dos casos mais comuns que a gente atende em terapia, né? É, é muito importante ver que talvez boa parte das pessoas que estão assistindo aí, talvez se encaixem em alguns desses lugares, algumas dessas dificuldades, né? São os casos realmente mais comuns que as pessoas procuram a gente, então fica aí que talvez você vai aprender algo aí, né, que possa mudar a tua vida, né? Pode ser aquela virada de chave aí que acontece aí para vocês. E aí, Weder, você quer começar? Então me conta aí primeiro, o que você mais trata aí, meu amigo? Cara, O então, que é mais comum para você? rapaz, primeiro dizer que o Rafael é um grande amigo meu, embora a gente esteja distante fisicamente, né, mas eu conheci ele por conta dos cursos que ele ministra, né? O Rafael, como eu, ele também é psicanalista, é hipnoterapeuta, ele é terapeuta e ele é professor também de hipnose clínica, né, Rafael? Como é que tá aí Aham. como é que tá aí a correria aí do dia a dia, como é que tá balneário? Tá cheio, lotado, né? Ainda tá cheio aqui, veio do Réveillon e continuou, né? Cidade de praia é assim, né? Tá uma correria muito louca aí. Eu, na verdade, no final do ano, eu tive um piripaque aqui, fiquei com uma gripe muito louca. Eu sei lá o que aconteceu comigo aqui. Eu não pude atender as pessoas desde o dia 15 de dezembro, eu acho, ali. Aí deu um aglomero agora no começo do ano aí, a galera precisando, enfim. Mas deu tudo certo, graças a Deus, tem Beleza. bastante trabalho e bastante gente feliz, né? Que eu acho que é o que mais importa, né? A gente vê o resultado do nosso trabalho aí, né? Que realmente transforma a vida das pessoas. Eu acho que isso é o mais importante, né? O Lua falou aqui, ó, eu vi o Eyebrow Flash aí, Rafael. Sucesso. Eu não faço ideia do que é isso, Luan. Não faço ideia. Caraca. Deixa eu ver aqui. Também não sei o que é isso não, rapaz. O cara pegou Conheço não, pesado. mano. Depois ele explica aí para você. Cara, É, vamos lá. O Luan é hipnoterapeuta também, né? Hein? Ele também é terapeuta? Legal, top. Também, é. O Fábio falou ali, Rafael maravilhoso profissional. Que legal, meu amigo, gratidão. E o Fábio faz um trabalho incrível aí também, né? Muito legal, sempre acompanho teu trabalho no Instagram, muito bom ter Legal. só pessoas incríveis aqui, né? Muito Que bom. bom. Fala aí, Weder, você Gratidão, estava né, mano? falando, eu te cortei. Então, Rafael, olha só. Fala com o pessoal que o Rafael ele atende online, presencial, o Éder também atende online, presencial. Só que a gente tem essa diferença, eu estou aqui no consultório, eu atendo uma demanda muito maior no consultório, mas como eu coloquei Uhum. aí no informativo aí, na chamada da live, é, como a gente trabalha com a hipnoterapia, né, e como a gente sabe que a gente consegue resultados bem efetivos de forma um pouco mais rápida, o online atende a demanda e o resultado também é muito bom, da mesma forma. Até, Rafael, te dizer, para você começar aí os comentários, eu comecei no online também, e os resultados Ah, é? apareciam tranquilamente. Né? Eu costumo dizer assim que nem você vai fazer, por exemplo, você tá com uma dor nas costas aí, né? Aí você vai fazer uma massagem, vai fazer uma quiropraxia, a pessoa precisa botar a mão no teu corpo para fazer a coisa entrar no lugar. Ela precisa chacoalhar você, Uhum. colocar, ele vai tomar uma vacina, aquele líquido tem que entrar em você, né? Mas na hipnose não, a hipnose é uma transformação na tua cabeça, no jeito que as tuas ideias estão organizadas, e isso não precisa enfiar minha mãozinha aí no teu corpo para fazer isso, né? Uhum. Precisa que você siga as instruções e que de alguma forma faça essa transformação acontecer dentro de você, né? Então, tanto faz se estiver perto ou se estiver distante. Eu até digo que, às vezes, né, eu já atendi casos de, por exemplo, pessoas que sofreram um abuso sexual na infância, né? E Uhum. essas pessoas têm uma dificuldade de relaxar num ambiente que está com uma outra pessoa estranha, em função do trauma que Do viveu. próprio trauma. Então, esse tipo de pessoa, para essa pessoa é muito mais fácil ela relaxar sozinha lá na casa dela, no quarto dela com fone de ouvido, do que no consultório, né? Sim, Então, eu não estou dizendo que é melhor fazer a distância, eu estou dizendo que em alguns casos é tão bom claro. quanto, se não melhor em alguns casos, né? Sim. Muito bom. Deixa eu só ver o que o Fábio falou aqui. Rafael, eu fiz psicanálise e estou no quinto período de psicologia. Adorei fazer seu curso de hipnose, aprendi muito. Olha Que aí. legal, gratidão, meu amigo. Muito bom, muito bom. Rafael, vamos lá.
depressão, ansiedade, medos, fobias, baixa autoestima, problema em relacionamentos, tudo isso o Rafael tem atendido e muitas outras demandas também, que a gente, às vezes, como a gente é um terapeuta que escuta histórias incríveis, né? A gente, às vezes, até, né, se depara com algumas coisas que chocam, mas o importante é dizer como a hipnoterapia tem ajudado, e muitas vezes a pessoa, eu gostaria que a gente partisse daí, Rafael, como ainda ela é olhada de forma preconceituosa, com um olhar desconfiado, de uma grande parte de pessoas que tem a hipnose ainda no conto da fantasia, dos filmes, do que contaram para ela. Né? Queria que você me falasse um pouco sobre isso, sobre toda aquela história de ficar na mão do terapeuta. O terapeuta vai mitos, né? a roupa, ou falar senha, ou fazer coisas que não quer. Isso é tudo historinha, né? Vai imitar uma galinha, né? Vai regredir para outra vida e vai ficar lá, né? Tem cada história que hora que eu vou te contar, é complicado, né? Mas é muito, muito interessante que eu acho incrível que tem muita gente que fala assim, eu não acredito em hipnose, eu acho que isso é uma grande mentira, é só imaginação, não funciona, não existe. Mas eu tenho medo. Eu digo assim, mas como é que você tem medo de algo que não existe, né? Primeiro já começa aí, ou existe, e aí, né, você tem medo, ou não existe, então é tudo uma grande palhaçada e não tem por que você ter medo, concorda comigo, Éder? Ou você tem medo, ou não, né? Então, na verdade, não é que as pessoas não acreditem que não existe, é porque as pessoas têm medo, e o medo delas faz elas desviar disso muitas vezes, né? Faz achar outros caminhos. Eu não sei se acontece com você, Éder, mas para mim, os pacientes que chegam para mim, a hipnose nunca, não entendi ninguém, pelo menos até hoje, que eu tenha entendido que a hipnose foi a primeira coisa que a pessoa buscou para resolver um problema emocional. Os meus pacientes, a hipnose é a última coisa. Eu digo que hipnose está no mesmo nível do pacto com o diabo, sabe? Vai lá, faz terapia, toma remédio, faz isso, faz aquilo, faz de tudo. Nada deu jeito, e a pessoa diz, tá, eu vou tentar esse negócio então, ver o que dá. Tipo, parece que é mais ou menos isso, assim, né? Não sei se tamanho preconceito, tamanho a visão defeituosa, né? Só que, assim, como você falou sobre esse camarada aí que não acreditava em hipnose, mas a parte emocional dele tendia para o medo. A gente percebe que as pessoas, a maioria do tempo, elas estão em estado hipnótico. Né? Quando você está no seu carro, você está dentro do seu carro, não é isso? Quando você está dentro do carro e você vai para um determinado local, e quando você menos percebe, já cheguei, tamanho é o foco dele que estava em outro pensamento, em outra coisa, ele nem percebeu o caminho praticamente que ele fez. A gente está em estado hipnótico o tempo todo, quando você está assistindo um filme, e daqui a pouco você está rindo de doer a barriga, ou chorando com muito medo, sendo que você sabe que aquilo ali não é real. Tem atores, tem luzes, tem tudo, e você mesmo assim entra naquele foco, entra na história e sente aquela emoção. Estar hipnótico, quando você está no celular ou fazendo qualquer coisa, e entra num estado que você não percebe, olha, já está na hora deixa eu correr. Então, isso já acontece o tempo todo. Inclusive quando a pessoa está ansiosa, depressiva, com medo, como você falou, já é um estado hipnótico negativo. Exato. Existe uma das definições de hipnose, né? Fala que hipnose é você conseguir alterar a percepção da realidade, né? Sim. Então a pessoa está percebendo uma realidade, está causando medo nela, por exemplo, e a realidade não mudou. Mas muda, a gente dessensibiliza, faz um reframe, uma regressão ali, o que for necessário, para que aquela mesma realidade passe a fazer com que a pessoa se sinta de um jeito diferente diante do mesmo estímulo, né? Então, cara, vou compartilhar uma história de uma pessoa que eu atendi hoje, por exemplo, né? E que tá fresquinho aqui, porque a gente terminou recente aí. Que é o caso, assim, teve uma questão de um divórcio litigioso, né? Teve uma briga, uma discussão ali, enfim, tudo mais. E esse ex-marido, ele é agressivo, violento, batia nessa pessoa antes, enfim, tudo isso. E no fim do casamento, ele voltou lá, em alguns momentos, agrediu essa pessoa, os filhos, enfim, tudo mais, né? E essa pessoa estava se sentindo muito mal, se sentindo desprotegida, se sentindo insegura, né? Até chegou a pedir uma medida protetiva da justiça, mas
acabou não conseguindo a aprovação disso, estava se sentindo mal e sentindo com medo, né, dessa pessoa. E raiva e tudo mais do que aconteceu, enfim, né? E aí o que a gente fez? Eu fui lá e fiz, né, um processo dela imaginar essa pessoa na frente, né? Aí eu fiz, né, o processo de soltar a dor de tudo que eles viveram, de entender que cada um estava vivendo as suas coisas, cada um deu o melhor que podia naquela relação, que aquilo acabou, já passou e tal. E daí eu peguei e fiz um processo que eu gosto muito de fazer quando a pessoa está no estado de medo, porque o medo ele é paralisante, né? Quando a pessoa está com medo, é difícil tirar a pessoa do medo, porque ela não aceita fazer um processo de imaginação, sair dali muitas vezes, ela fica meio que paralisada, né? Aí eu usei reverência, né? Fui lá e mudei ele, né? Coloquei uma roupinha ridícula nele lá, diminui de tamanho, coloquei ele dançar uma musiquinha ridícula e tal. Essa mulher ria tanto, mas ria tanto, né? Eu fiz todo o processo de ressignificar tudo aquilo. Aí no final eu perguntei, e aí, se você imaginar ele na tua frente, como é que você sente agora? Ela começou a gargalhar, sabe? Começou a se sentir feliz, entender que assim, ele representa um risco? Representa, óbvio que representa. Mas ela não precisa ter medo disso, porque ela está se sentindo empoderada, segura e protegida, e a partir de agora ela sabe, mudando o estado emocional dela, ela pode agir diferente diante daquela circunstância, né? Então isso é um exemplo do que você acabou de falar, né? A hipnose é alterar a percepção da realidade. A realidade o que é? Um ex-marido que está lá e que, né, às vezes causa os problemas, né? A realidade continua existindo, mas ela pode se sentir diferente mesmo com isso. Exatamente. E quando ela se sente diferente, muda a realidade, porque a partir de então ele vai perceber que ele tá lá, não vai causar aquele mesmo estrago que ele causava e vai meio que perder a graça fazer isso, né? Então, cara, é incrível. É incrível. Os resultados aparecem e aparecem, isso é concreto. Não existe mais discussão contra a hipnoterapia. A hipnoterapia, que é a hipnose como tratamento terapêutico, né? Porque ela já é aceita pela medicina, já é aceita pela odontologia, pela psicologia, enfim, pela fisioterapia, né? Inclusive, já no SUS já começa a ter atendimento com a hipnoterapia, por conta dos resultados que muita gente, às vezes, desconfia, né? Medos, você está falando de medo, né? Por exemplo, uma pessoa aqui chegou com fobia social para mim, ela não conseguia, ela queria fazer uma prova aqui na cidade, um concurso público, e todos os concursos que ela tentava fazer, ela saía, tinha uma sensação de pânico, ela saía da sala, saía corrida, não conseguia. E interessante que numa única sessão que eu fiz um exercício, né, um faz de conta, eu falei, só faz de conta. E fiz ela imaginar fazendo aquela prova. Troquei nas redes neurais, né? Mas foi muito rápido. Fiz ela se visualizar todos os detalhes, ela chegando, se preparando com um pouquinho de medo, mas fazendo, e tudo dando certo e tal. Ela se visualizou aqui no divã. E, rapaz, incrível, que ela fez a prova, e ela me contou ainda rindo, que ela ainda teve um momento lá que ela viu que o pessoal também estava meio, né, ansioso demais, essa ansiedade comum, normal, e ela levantou ali, e ela falou, gente, vamos bater uma salva de palmas para todos nós que a gente merece, para a gente aliviar essa sensação ruim. E ela foi um exemplo ali de demonstração, assim, e às vezes a gente fica encantado, né, Rafael? Que dependendo da pessoa e do querer dela mais intenso, que é muito rápido essa modificação. Muitas vezes a pessoa quer falar assim, não tem mais nada. Eu falei assim, então pode embora, não tem mais, eu tenho medo de estragar. Foi a terapia mais rápida, né, do mundo, essa de hoje, né? Não tem mais nada não, então beleza, tá resolvido. Mas eu atendi uma pessoa, até publiquei uma história esses dias aí também, eu tinha atendido ela no ano passado e ela fez um pacote com 3 sessões, né, no meu caso ali. E ela fez a primeira só. E aí eu fiquei doente no final do ano, não pude atender ela, daí ela saiu de férias, não sei o que, eu atendi ela essa semana aí de novo. E aí ela falou assim, a gente conversou, ela contou tudo o que aconteceu na vida dela nesse final de ano, né? Tava com uns problemas lá com a família, ela resolveu tudo, se acertou com os irmãos, ela tinha feito meu curso de hipnose conversacional também. E ela ajudou a família a lidar com os problemas a partir do jeito que ela entendeu a hipnose conversacional, né? Mesmo não sendo terapeuta, ela conseguiu ajudar a irmã lá a passar por um processo de separação, outro que estava com depressão, ajudou a ver, né, a aumentar o estado positivo e diminuir a força dos problemas, né, que cada um estava passando. Cara, essa mulher estava tão feliz, tão grata, que aí a gente conversou, e daí na hora de você entrar no transe em si, né?
Falei, tá, mas me conta aí como é que eu posso te ajudar. Daí ela olhou pra mim e falou assim, Rafael, eu sabia que você ia me perguntar isso, mas assim, ó, não tem nada que me incomode hoje. Falei, caraca, meu. Que doido, né? Aí eu falei, pô, mas peraí, isso é muito louco, né, Ah, rapaz? Isso nos ah, surpreende muitas vezes, ah. nos surpreende É mesmo. um negócio muito louco. Rapaz, Aham. E a gente sabe do poder disso, né? Mas é aquela história também, né, Weder? Eu digo assim, a gente chega com toda a nossa bagagem, a nossa experiência de vida, tudo que a gente aprendeu, as ferramentas que a gente tem. Eu digo que é que nem um caminhão de bombeiro daqueles que tem aquela mangueira de alta pressão para apagar um incêndio. E às vezes o paciente que vem para terapia, ele vem só com um copinho de café daquele 50 ml, assim, ele só consegue pegar aquele 50 ml de água, né? Você pode passar 2 horas ali jogando água nele, ele só vai pegar aquele 50 ml, que é o que ele está preparado, né? Só que tem gente que às vezes está preparado para muito mais. E essa pessoa, quando ela chega no processo certo, né? É tipo a flor que desabrocha, assim, né? Coisa linda de se ver, né? É muito gostoso bom. fazer parte disso, né? Rapaz, eu estou lembrando aqui de um dos primeiros casos que eu peguei, assim, quando eu comecei com a hipnoterapia, foi uma mãe desesperada, assim, desesperada é um modo de falar, com a filha de 7 anos. Sete Uhum, anos, a menininha, com medo, com pânico de chuva, uhum, de vomitar, quando as nuvens começaram a se formar, aquelas nuvens escuras, ela já começava a correr dentro de casa, desesperar e vomitar. E eu uhum. estava no começo dos meus atendimentos, meu caro amigo. E eu falei, cara, eu peguei e eu ainda fui impetuoso quando eu falei com a mãe, assim, ó, eu falei, não, eu vou ajudar ela com 6 sessões. A mãe olhou para mim e meio que me deu um sorrisinho meio irônico, tipo de desdém, e falou assim, Pode tentar. cara, você tá louco? Ela já trata psicóloga, tá fazendo um ano. Eu Aham. falei, não, deixa comigo. E aí, Rafael, eu comecei a me preparar mais ainda, né? Comecei a correr atrás, Claro. ainda estava bem no começo, né? Eu tinha as técnicas ali, mas comecei a pesquisar mais sobre isso, ver outros casos e tal, e comecei a tratar aquela menininha. E a menininha, assim, ela, você via, né, no olhar dela que ela queria sair daquilo, que aquilo fazia ela sofrer, fazia os Uhum. pais sofrer. Mas que legal que ela confiou em mim, né? E brincando ali, entrando naquele mundo de fantasia que a criança muitas vezes, na verdade, a criança não sabe ainda o que é verdade, o que é real, o que é imaginário. Então a gente vai entrando nesse mundo ali, tirando aquelas conexões do medo, do que um Uhum. dia aconteceu, levou ela a ter aquele medo, aquele pânico. E Uhum. graças a Deus a menina está muito bem. E assim, Uhum. eu fico encantado. Eu não vou cansar de falar. Muitas vezes me dá um certo susto de quanto alguns Aham. casos evoluem muito, muito rápido. E o poder disso é fantástico. Aham, é muito gostoso, né? Cara, eu acho maravilhoso, incrível. Mas, Weder, o que que você mais atende, se fosse para dizer um tema que é o mais procurado aí no teu consultório, o que que é? É depressão, ansiedade, crise Uhum. de pânico? Então, eu vejo muito assim, das demandas que aparecem, eu vejo a ansiedade sendo uma base de praticamente todos, né? Uma Uhum, pessoa que está sofrendo com sobrepeso me procura para ter mais força ali para continuar, eu vejo que está a ansiedade por trás. Uma pessoa com uma, uma problema num relacionamento, alguma coisa nesse sentido, ou ela tem um certo grau de ansiedade. Uma pessoa que eu acabei de atender agora há pouco aqui, muito ansiosa, mas ela tem dificuldade de relacionar com as pessoas. Nunca, os relacionamentos dela basicamente são o mesmo tipo de padrão repetitivo por uhum, conta da carência, da baixa autoestima. Aí a gente vai olhar a história dela com um problema com a mãe, né? Um uhum, preconceito por ela ser da raça negra, talvez um preconceito dela mesma, né? E essa sim. mentalidade de escassez na parte de relacionamentos, né? Faz com que ela se desvalorize muito. E esse tipo de caso, por incrível que pareça, aqui, tá? Na minha cidade, é, é o que hoje tem sido a maior procura. Sempre, lógico, Uhum, eu vejo a base, ansiedade, feridas de uhum, infância, mas como uhum, está aparecendo casos de carência afetiva e de muita baixa estima, uhum, seja para homem, seja para
mulher, né? E assim, a gente tem conseguido, e eu sempre falo com os pacientes, os clientes, olha, você precisa querer. Se você quiser realmente, porque quem faz a transformação é você. Porque Uhum. essas pessoas se esqueceram o poder que elas mesmas têm. E o nosso papel como psicoterapeuta é fazer essa pessoa a desconsiderar tudo aquilo que ela considerava como a realidade dela e Uhum. entender o mundo, entender as pessoas e perceber que elas mesmas têm contribuído com, sei lá, uma porcentagem de talvez 50% de mais sofrimento do que aquela que ela precisava passar. Então, quando elas Uhum. começam a descobrir isso, trocar essa mentalidade, perceberem o seu valor, a maioria dessas pessoas, Rafael, a gente está falando de relacionamento baixa estima, estão procurando na outra pessoa, desesperadamente, aquilo que elas mesmas não estão dando para si. E anos, Aham. anos. Se você pegar E aí, três, e aí quatro, gera dependência emocional, gera briga, discussão, exatamente, frustração, porque o outro não faz o que eu achava que ele queria, né? E não interessa nada que o outro fizer, nunca vai estar bom, porque afinal de contas não é o outro que tem que preencher o teu vazio, né? É você que tem que se preencher de exatamente. você, né? É Eu isso. digo assim, às vezes a gente tá num relacionamento e a gente acha que o relacionamento é alguém que vai me puxar, né? Vai me levar, tipo uma bicicleta de dois lugares onde só alguém vai pedalar e vai me levar no outro lugar. E Isso. não é assim, cara. O relacionamento é tipo assim, você tá passeando e tem uma outra pessoa que tá passeando também no mesmo lugar que você tá indo. Vamos junto, Vamos então? juntos. Pronto, é isso, cara. Ninguém tem que te levar, ninguém tem que te preencher, ninguém tem que fazer nada. Você tem que estar bem com você mesmo, até para você ser agradável para outra pessoa também, né? Isso. Agora algumas pessoas têm dificuldade de entender isso, de verdade. Uhum, De entender, porque elas vão ter que desfazer tudo o que elas entendiam como aquilo que elas buscavam no outro, como você falou, uhum, a pessoa que vai trazer a minha felicidade. E que uhum, se você estiver achando que a outra pessoa vai te fazer feliz, que é essa pessoa que vai te trazer felicidade, você está fadado a ser infeliz. Porque você uhum. está olhando para o lado errado. Talvez você esteja há anos, tendo um foco numa ilusão. E eu sempre falo, Exato. fulano, seu problema não é seu marido, não é sua esposa, não é sua namorada, não é o outro que te deixou. Não é ele. Para de olhar para ele. Para, pelo amor Uhum, de Deus. Olha para uhum, você. O outro vai ser só resultado, vai ser só um reflexo de como você está fazendo com você. Então, uhum, olha para você, se cura, se cura, uhum, se torne leve, senão não uhum, anda. E aí eu uhum, preciso que a pessoa entenda o que eu estou falando. Às vezes é duro, uhum. às vezes Sim, é com muito certeza. duro. É, Cair, eu costumo usar assim, por exemplo, a pessoa tem um problema de relacionamento, né? Aí diz, o problema é meu marido, porque meu marido fala muito, porque ele é desse jeito, porque eu não gosto das coisas que ele diz e tal. Aí eu digo assim, tá, você consegue imaginar uma pessoa que se estivesse no teu lugar vivendo a tua vida, conseguiria ouvir isso que ele fala e não ia doer nela? Aí uhum, as pessoas param, pensam, não, conheço. Quem que é? Ah, tal pessoa, tá, beleza. E se essa pessoa estivesse aí na tua casa e ouvisse o que o teu marido acabou de falar, como que essa pessoa responderia? Ah, ela ia mandar ele para aquele lugar, eu ia fazer não sei o que e tal. Eu falei, tá. E tenta imaginar você falando isso pro teu marido agora do mesmo jeito que a outra pessoa falaria. Daí a pessoa sempre começa a dar risada, né? Começa a dar risada. Eu falei assim, você consegue entender que se você agir diferente, ele vai ter um resultado diferente? uhum. E que não adianta você querer mudar ele. Quanto mais tentar mudar ele, mais ele vai ficar preso no padrão onde ele tá. Se você quer mudar ele, você precisa mudar você. E se você entender que se uma outra pessoa estivesse vivendo a tua vida, esse problema não existiria, quer dizer que de Uhum. alguma forma você está contribuindo com o problema, né? Eu não estou aqui dizendo que a culpa é tua, não estou querendo te dar um tapa na cara, mas eu estou querendo te fazer entender que você está contribuindo com o problema Sim, também, e que se você mudar a tua parte, aquilo te solve, né? exatamente. E, assim, são casos e mais casos, coisas que às vezes, a gente nunca pensou. Por exemplo, estou lembrando aqui de um caso de uma pessoa de uma outra cidade que procurou, veio aqui no consultório com um problema de ciúme. Uhum, E aquela dependência, ciúmes até da filha.
da, Aham, da pessoa, né? Porque a pessoa sim. já tinha uma filha. Ó, E aí, na terapia, na conversa, a gente vai identificando que aquela pessoa tinha uma tendência muito forte, a libido muito forte, aquela pessoa, né? E, aham, e ela queria o sexo quase praticamente todo dia. Quando ela não uhum, tinha, disparava nela, sim, olha que louco isso. uhum, Problema sim. do sexo que não era satisfeito, que disparava o ciúme. Vinha aquelas ideias. Uhum. Mas será que ele não quer sexo comigo porque tem Surgia o outra? sentimento de De rejeição, né? O sentimento rejeição. de ele tem outra, não me quer mais, eu não sou boa o suficiente, Exatamente. enfim, e aí vai gerando uma aspira louca na nossa cabeça, né? Isso. Então, assim, também é papel do terapeuta chegar a identificar, porque as nossas os nossos exercícios, eles são personalizados para a história da pessoa. Aham, Não existe sim. um script, né, que eu faço com todo mundo que tem ciúme, um script que eu faço com todo mundo que tem assim, né? A gente Porque o motivo do ciúme de cada pessoa é diferente, né? Um às vezes é exatamente, e insegurança, alguém o outro às também vezes foi traído no passado, o outro é porque, sei lá, viu uma mensagem um dia no celular da pessoa e ficou com a pulga atrás da orelha e acha que tem alguma coisa ali, né? é, Então cada um tem um motivo, a gente precisa achar esse motivo. É, isso que você falou é muito verdade, né? Eu vejo que a hipnose é fácil. A hipnose é você pegar uma imagem mental que está causando dor na pessoa e você manipular aquela imagem, mudar ela, ressignificar, causar outros sentimentos. Agora, o que precisa de conhecimento, de treino, de habilidade é você saber qual imagem pegar e de que forma isso, manipular aquela imagem, né? É exatamente. isso que torna, né, um exímio terapeuta, é isso. Isso, a gente utiliza de metáforas. Talvez quem não conheça a hipnoterapia não saiba como é feito, né? Às vezes você está escutando aqui o Rafael, o Éder conversar, né? E fala assim, ah, esse negócio de hipnose me dá medo, como a gente falou no começo, né? Mas basicamente a gente utiliza um relaxamento, né? O princípio de um relaxamento para que o, o consciente, né, que é a parte crítica nossa, né, que quando a gente vai falar que você está voando em cima de um castelo, aí a parte crítica vai falar assim, mas que bobagem é essa? A gente precisa do Eu não relaxamento. vou, né? Não aceito isso de jeito nenhum. Então, essa parte Ah, crítica, ela se afasta um pouquinho para que no relaxamento o inconsciente ou o subconsciente aflore mais e aceite as metáforas, né? E entre naquele uhum, mundo e traga aquelas sensações, algumas sensações a gente vai trabalhando ali e a gente vai utilizando dessa metáfora, entrando no mundo, no problema da pessoa, naquilo que está fazendo ela doer, e colocando personagens da vida dela no passado também, né, para ressignificar, uhum. trocando essas redes neurais que estão no mesmo rastro há anos, então a gente vai enfraquecendo e Uhum. colocando uma rede neural positiva. É muito bonito esse trabalho, Rafael, muito bonito. É legal, né? Eu gosto muito, eu acho muito legal que o resultado é rápido, né? É, muitas vezes eu atendo pessoas que chegam até mim e dizem assim, Rafael, eu estou fazendo terapia já faz 10 anos, 15 anos, né? Estou tomando medicamentos, fazendo isso e tal, e eu continuo com o problema, né? Geralmente as pessoas dizem assim, eu sinto que vem melhorando, mas o problema continua lá. Eu fico pensando, cara, em 15 anos se veio melhorando, né? E o problema continua lá, tem algo errado É, acontecendo aqui, né? agora, É, a gente é acostumado com uma terapia de transformação, né? Porque eu vejo, tem terapia de acompanhamento, tipo a psicanálise, a pessoa vai lá e vai falando da vida dela, você vai acompanhando, vai trazendo para a consciência, né? Você é, vai falando sobre aquilo. E existe terapia de transformação. Você chega lá, pega o ponto e faz uma transformação. Tipo uma cirurgia, né? Eu vejo que uma sessão de hipnose é tipo uma cirurgia. A gente acha onde é que está isso, o nódulo lá, pega aquilo lá, sim, desativa aquilo, solta aquilo, costura, sutura de volta e solta. Depois, numa exatamente. outra sessão, a gente vai ver os pontos, vai ver se tem mais alguma coisa ali para a gente alinhar, se tem outra coisa para a gente fazer uma cirurgia, a gente vai fazer isso, mas não é um acompanhamento do tipo, ah, você vai ter que vir a vida inteira aqui ficar falando disso e tal. Não, Exato. na primeira vez a gente resolve e aí a Não gente vai queremos acompanhando, ninguém né? dependente, né? Aliás, na Exato. hipnoterapia, como ela é uma terapia sob medida, e mais rápida, breve, essa é a nossa proposta como hipnoterapeuta. Uhum, É tornar a pessoa independente. Ela entender que ela não precisa do Éder a vida toda, ela não vai precisar uhum, do Rafael a vida toda. Ela mesma tem recursos, ela mesma pode encontrar aquele local,
na mente dela, que relaxa ela, que deixa ela empoderada. Ela mesma tem todos esses recursos. Nosso papel é falar, ei, acorda, tá aí dentro. Eu vim aqui só para te mostrar, você pode. Então, isso é muito bacana. E o poder que tem aqui, porque o mesmo poder que transforma a vida de uma pessoa, por exemplo, depressiva, vamos falar de depressão também, eu acho muito legal de falar sobre isso. Por exemplo, uma pessoa que há anos carrega uma depressão e ela consegue melhorar, se transformar, né, se tornar mais feliz, mais sorridente, né, e a gente perceber que, no fundo, aquela mentalidade triste, aquela, às vezes, falta de gratidão mesmo, de reconhecer, né, tudo que ela tem e olhar de novo para o passado, de uma nova forma, um novo significado, honrando aquele passado, né? Mas mostrando para ela mesma que ela pode mudar, porque a verdade é essa. E eu entendo assim, às vezes, né, você pode pincelar se você achar que não é tanto dessa forma. Eu creio profundamente que a nossa mente é muito poderosa. E se ela transforma tanto assim alguém que está com medo, com depressão, com ansiedade, ou com alguma baixa estima, né? Essa mesma mente que fez com que ela ficasse doente, através dos pensamentos repetitivos, através do significado que ela deu em algum momento no passado, interpretou aquilo daquela forma, e por mais que tenha sido verdade, digamos que tenha sido verdade, mas tudo bem, mas se eu posso modificar, eu tenho que entender que foi eu mesmo que criei aquele problema. De alguma forma, eu mesmo criei. Mas a gente é tão poderoso que a gente tem o poder de mudar a nossa vida toda. Eu acho isso maravilhoso. Eu falo assim, ei, eu vou te falar uma coisa. Eu falo nesse tratamento que você vai ficar encantado. Você tem um poder que você não sabe. Incrível. Você vai mudar toda a sua vida. Me acompanhe. E é assim, né, Weder? Muita gente acha, né, que a questão tá fora da pessoa, né? Tem gente que vem para terapia e quer que você tire o problema dela, né? Tire a ansiedade, tire a depressão, tire a tristeza. Cara, e eu sempre faço a pessoa entender que, na verdade, essa coisa que a pessoa tá vendo como um problema ali, na verdade, não foi um passarinho que passou voando e cagou na cabeça da pessoa, né? A pessoa construiu isso a partir do jeito que ela olhou para a vida das experiências, né? A Nara falou ali, ó, papo incrível. Antes ela tinha dito ali, que bacana, que legal, Nara, que bom que você tá gostando aí. Um abraço para ela. Weder, tem um livro que eu acho muito legal, chama Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers. E aí ele fala o seguinte, esse livro eu acho que, cara, ele traduz, para quem tá assistindo essa live, ouvindo o podcast depois, se você pegar esse conceito, você tem tudo que você precisa para você mudar a tua própria vida, né? Do jeito que você quiser. Ele fala o seguinte, quando a gente nasce, né? A gente tá ali, como você mesmo falou antes, a criança é como se ela estivesse quase num transe hipnótico o tempo todo. Ela não sabe o que é o certo, o que é o errado. Ela tá aprendendo o mundo, né? E naquele momento a gente é autêntico, a gente é inocente, a gente é leve, a gente dá risada, a gente é livre, a gente faz as coisas que a gente quer fazer, né? A gente gosta das coisas, enfim. E o que acontece? Esse momento da gente se socializando, de criar a nossa própria identidade, a gente vai afogando essa nossa personalidade própria e vai criando uma personalidade que a gente acha que é mais adequada. Que os meus pais gostam mais, que vai ser mais bem recebida lá no mundo dos negócios, que vai ser melhor para eu lidar em relacionamentos. Eu vou moldando e eu crio um boneco, tipo um Frankenstein, muito louco lá, assim, que aquele ali eu acho que é o mais adequado para viver a minha vida, é o que vai ter mais vantagem. E eu mergulho nesse bonecão louco aí e digo, eu sou esse cara, né? Só que esse cara aí, ele tá cheio de ansiedade, de medo, de aflição, de problema, de um monte de coisa, né? Porque, de certa forma, é o jeito dele olhar pra vida, porque ele tá todo cheio de pedaços, assim, ele não tá único, né? Ele não tá em harmonia. E o que acontece? Qual que é o caminho? A gente poder voltar e perceber que a gente não é esse Frankenstein louco aí. A gente é o cara que criou esse Frankenstein aí. A gente tá um pouco antes. Exatamente. E que a gente pode, a partir desse processo, se desconectar dele, reconectar com quem a gente é. Exatamente. Entendendo que aquele jeito que a gente está vivendo, sendo essa personalidade, é um jeito possível, ok? Mas não é o único. Existem muitas outras formas de ser. E que a gente pode mudar essa personalidade sendo diferente. Agora, né? A gente é livre para isso. Agora, vou pegar essa metáfora que você pegou do monstro, do Frankenstein, muito bacana, só para a gente esticar um pouquinho. Exatamente isso.
A pessoa, muitas vezes, ela sofreu alguma coisa lá na infância. Vou pegar a infância porque a gente sabe que, sei lá, não sei quantos por cento dos casos que a gente pega é problema com pai e mãe. É isso, Sim, né? Não, não sim. tem outro papo. Então, A pessoa tem problemas na vida depois, com relacionamento, com o chefe, com tudo, mas é reflexo daquele problema inicial, né? exatamente, né? E aí, às vezes, essa criança ou esse jovem que recebeu alguma coisa frustrante, às vezes uma atitude de um pai, uma atitude de uma mãe, ou às vezes as palavras, né? Fizeram com que ela buscasse aquela fantasia ou aquela personalidade de monstro, de Frankenstein, porque é aquela que ela achou, como você falou, mais apropriada para ela se defender Claro. daquilo ali. Era o que ela precisava É para o que ela sobreviver precisava, naquele momento ali, exatamente. né? Ela Então, se adequou. o monstro, talvez, até determinado momento, de uma forma muito estranha, no fundo, está querendo proteger. No Claro. fundo, no Nada está aí para fundo, fazer mal para gente. exatamente. E muitas vezes Uhum. a gente vê isso, né? Você sabia, fulano, que esse teu lado ansioso, no fundo, se você perguntar para ele, eu lembro do Rafael, tem um exercício desse que você acha que você ensina, né? Se você perceber e perguntar para esse lado negativo teu, da ansiedade, da depressão, da tristeza, o que ele quer com isso, né? Você vai fazendo perguntas atrás de perguntas até chegar à resposta. No fundo, quer o Uhum. bem, quer a sua felicidade. E se você perguntar para o outro lado, o lado seu mais alegre, o Uhum. lado mais positivo, o que ele quer? Tá, no fundo, você percebe que todos Uhum. querem, cada um do seu jeito, o teu bem, a Uhum. felicidade. Só que esse lado aqui, do monstrinho que se falou, né, eu achei legal, né? Ele quer te proteger, mas de uma forma que ele não sabe ainda fazer. E está fazendo você Uhum. sofrer. E a gente vai fazendo Aham. ele entender que é muito mais leve, muito mais livre, muito melhor Uhum. ter aquela essência que já está aqui, se redescobrindo. Porque muitas vezes, né, a proteção é do quê, né? Por que que a gente está querendo se proteger? Porque a gente está com medo de algo, né? Agora a questão é quanto daquele medo ali é real e quanto daquele medo ali é imaginário. Quando a Imaginar. gente entende isso, a gente entende que não precisa ter aquele medo. E quando a gente não tem aquele medo, não precisa se proteger, né? E aí, quando não precisa se proteger, a gente pode simplesmente estar em paz, né? Exato. Estar tranquilo, né? Tá leve, ali, livre. Eu acho que isso é incrível. Deixa eu só ler uma coisa aqui que a Nara escreveu aqui. Rafael, fazendo o curso gratuito que você disponibilizou, Ah, ainda dá para receber o certificado? Pretendo retomar. Nara, eu disponibilizei 2 cursos gratuitos no YouTube, que é o curso de hipnose clínica e o de hipnose clássica. O de hipnose clínica eu tirei do ar em setembro do ano passado, ele não existe mais no YouTube, então aquele não tem mais certificado. Mas, perdão, mas o de hipnose clássica dá tempo, tá? Se você estiver fazendo de hipnose clássica, você pode fazer, manda o vídeo no grupo lá. Ontem, inclusive, eu enviei um certificado lá desse curso aí, tá bom? isso aí. A depressão bate mais ou menos nisso aí que a gente está falando, né, Rafael? Vamos lá. Se você Uhum. recebe muita demanda com a depressão aí, muitos pacientes com depressão, Rafael, como é que é os tratamentos, como é que estão os resultados? Aham. Recebo. Eu acho que, assim como você também, eu acho que o foco, né, o que eu mais recebo é a ansiedade e as Sim, consequências da ansiedade, né? sim, Mas o segundo talvez seja realmente depressão, eu acho, né? Uma tristeza profunda, assim, que as pessoas estão vivendo. Às vezes uma falta de sentido de viver, às vezes até um desejo suicida, muitas vezes envolvido nesse processo pela falta de desejo, né? E eu vejo que a depressão, assim, muitas vezes ela está ligada a um momento muito triste que a pessoa viveu e ela não conseguiu se desconectar daquele momento mais, né? sim, Perdeu alguém, perdeu uma família, desfez um relacionamento, né? Faliu uma empresa e a pessoa não consegue se desconectar daquela dor e ela continua presa naquela dor a vida toda, né? E essa prisão acaba gerando até um desequilíbrio químico no nosso cérebro que faz a gente ver as coisas com mais tristeza e a gente exatamente. vai afundando cada vez mais, né? Mas uma coisa que eu vejo da depressão também é a pessoa não conseguir acreditar, talvez, que ela pode ter uma coisa que ela quer. Sabe, tipo, vamos dar um exemplo. Imagina que você está procurando um relacionamento, né? Aí você não acredita que você pode ter um relacionamento saudável, Sim, tranquilo, do jeito que você queria, né? Aí tem duas formas, né?
Se você olha para aquilo, você fica pensando, meu Deus, será que eu vou atrair uma pessoa que vai me trair, que vai me magoar, que vai não sei o que lá e tal? Você vai ficar ansioso. Agora, se você deixa de acreditar que você pode ter uma pessoa do teu lado que vai te fazer bem, você desiste. E quando você desiste, aí meio que perde a graça, Uhum. perde o sentido, perde a vontade. Fica assim meio que, tipo, tanto faz, sabe? Tanto Eu faz. vejo, até estava falando hoje com uma pessoa que eu atendi hoje, eu acho que é mais ou menos isso, assim, se der um exemplo da depressão, né? Eu acho que seria assim, imagina que você entra na tua casa, aí você vê que a casa tá suja, né? O chão tá sujo, né? Tá sujo, tá sujeira no chão, tem que varrer, limpar, enfim. Você chega ali e tá sujo. Aí você vai lá e limpa, varre, melhora, fica tranquilo. Mas chega um dia que você chega ali e olha assim, pô, tô cansado de varrer aqui, não vou varrer hoje não, vou deixar assim. Aí você deixa, aí fica um pouquinho mais sujo pro dia seguinte. Aí chega no dia seguinte, você chega lá e diz, meu Deus, isso aqui tá muito sujo. Vou deixar um pouco mais, né? Tá sujo demais, não vou varrer, deixei, já deixei ontem, vou deixar hoje de novo. Aí a pessoa deixa. Aí vai, aquela sujeira vai ficando maior, né? Aí até que chega uma hora que a pessoa diz, não, agora eu vou limpar, vou fazer aquela faxina, né? Vou limpar. A pessoa chega ali e olha assim, meu Deus, mas tem tanta sujeira que agora que, sabe o que mais? Eu não vou fazer hoje, não. Tem muita coisa, vai me dar muito trabalho, eu vou ter que levar os sacos de lixo para fora. Deixa assim, Vai né? Uma deixando. hora eu faço. Aí chega uma hora que a pessoa olha aquela sujeira toda e diz assim: meu Deus, que casa é essa? Eu não combina comigo. Eu sou uma pessoa tão crítica, eu sou uma pessoa tão cuidadosa, uma pessoa tão limpinha. Estou morando aqui agora, parece dentro de uma caverna, dentro de um lixão. Isso aqui não combina comigo. E a pessoa, em vez de, né, de ela usar essa energia para tomar a atitude necessária de causar aquela limpeza, ela usa essa energia como uma revolta contra si mesma. Uhum. Como é que eu deixei chegar nesse ponto? Como é que eu sou assim tão preguiçoso? Como é que eu sou não sei o que lá e tal? E isso vai gerando um mal-estar que vai retroalimentando o processo e a pessoa Vai, vai é um ficando cada ciclo vez mais vicioso. estagnada. É, Sim. e aí, então, o que, que eu vejo a depressão? Assim, muitas vezes a pessoa ela não tem vontade, não tem força nem para levantar da cama, não tem força para fazer as coisas, nem para tomar um banho, para abrir uma janela, para dar uma caminhada e tal. Por quê? Porque às vezes a gente desiste. E a gente desiste por quê? Porque a gente não acredita que dá para ter uma coisa boa lá atrás, né? Aquela Uhum. luz no fim do túnel, a gente acha que não dá para eu chegar lá, por N motivos. Pela dor que eu passei, pelo jeito que eu olho para a vida, pela minha insegurança, eu acho que não dá mais, me sinto preso, né? Eu acho que não tem saída. E aí, quando não tem saída, eu penso assim, de que adianta eu continuar fazendo essas coisas se eu não vou chegar em lugar nenhum, Exato. né? Se não vou chegar em nenhum outro lugar. E aí, nesse momento, usando essa referência de limpar a casa, né? Você ter um resultado positivo depois, né? E você não conseguir ver esse resultado, é tipo assim, de que adianta eu limpar a casa se ninguém vai vir aqui? De que Uhum. adianta eu limpar a casa se ninguém vai ver? Para que vai servir eu limpar a casa se amanhã ela vai estar suja de novo? E aí o que acontece? A pessoa toma a decisão de não fazer a ação que ela podia fazer hoje, que era limpar aquela casa, varrer aquela casa. E se ela fizesse essa ação hoje, amanhã a casa ia estar limpa, né? Sim. Só que a gente toma a decisão de não fazer isso, vai fazendo com que esse processo vá aumentando, a gente vai entrando num buraco cada vez mais fundo, né? Essa Eu vejo leitura, assim, pelo menos. essa leitura da desistência, essa leitura Exato. aí, a depressão tem muito disso, dessa leitura da pessoa entender ou interpretar que perdeu o controle de tudo. Ela deixou Uhum. tanto tempo a casa suja que veio umas manchas loucas na parede e no chão que não sai. Então, na cabeça dela, não vai adiantar ela se esforçar mais. Não vai adiantar. Do que Uhum. adianta eu me esforçar para alguma coisa que não vou ter resultado? Isso pode. Nunca mais vai ser como era, né? Exatamente. Então, essa mentalidade de que eu não vou conseguir sair dessa situação torna esse ciclo essa volta, porque eu acredito que eu não Uhum. vou sair dessa situação, então eu não me esforço para sair dela. E Uhum. se eu não me esforço para sair dela, eu não saio dela e continuo nela. Então, uma das mentalidades, da forma de pensar do depressivo, é também de que aquela dor que está sentindo é para sempre. Que aquela Uhum. sujeira, que muitas vezes foi ela mesmo que proporcionou para ela, é para sempre, que não tem jeito, que não tem nenhum alvejante, Aham. nenhum detergente do mundo vai tirar. Então, como ele acha que nunca ele vai conseguir sair daquele estado, ele faz exatamente isso. Do que Uhum. adianta? Uma pessoa que está com sobrepeso e por causa do sobrepeso ela se torna depressiva, e às vezes ela se tornou por causa de uma frustração de um relacionamento, e aí ela olha para ela mesma e fala assim: eu não consigo ninguém na minha vida.
Para que eu vou Uhum. ficar magrinha? Para que eu vou ficar bonita? De que adianta? Então, existe sempre esse pensamento do que adianta. Daí a motivação, né? Exatamente, e essa repetição vai vir. E às vezes também a interpretação de que você não tem que fazer por ninguém, você tem que fazer por Uhum. você. Mas assim, Mas que nem esse caso aí que você falou da dieta aí, por exemplo, né? Às vezes a pessoa não acredita nem que ela pode emagrecer. Então ela exatamente, entra essa numa dieta e mentalidade. ela pensa assim, de que adianta eu estar aqui passando fome, ou deixando de comer coisa que eu queria É, comer, se eu é não vou isso. ter aquele resultado lá, né? Então meio que foda-se. Exatamente, Mais ou então, menos isso. eu vou aqui. Então, assim, essa mentalidade deturpada por coisas que aconteceram no passado, e como eu acho que eu não mereço, no fundo, o achar que eu não mereço. Mas às vezes eu falo assim para a pessoa assim, fulano, vai lá, se matricula na academia, começa a... Aí, ó, Rafael, responde aí, tá perguntando sobre o link aí. A Nara perguntou onde eu encontro o link do grupo de hipnose clássica, por gentileza. Nara, nos vídeos da hipnose clássica lá do YouTube, na descrição de todos os vídeos tem o link do grupo lá, tá? Se você não conseguir encontrar lá, me manda um direct aqui depois dessa live aqui que eu te mando o link por aqui também, tá bom? Voltando Manda aí, lá, velho. aí às vezes eu falo para a pessoa, fulano, vamos fazer o seguinte, começa uma caminhada, aqui tem uma Uhum. vida aqui que o pessoal gosta de caminhar, começa a caminhada. Ah, mas eu não tenho muita vontade. Não, começa, vamos fazer um trato aqui, começa a caminhada. E aí ela começa, muito meio contra a vontade, aquela coisa toda, mais porque o Éder pediu e tal, e aí ela começa a caminhada. E aí ela Ela começa a se vai sentir da hora que melhor. sai de casa até a hora que chega em casa de novo xingando você, né? O Vai Éder bater do um momento. caramba, ele tá aqui me enchendo o saco. Tá me enchendo o saco. O Ela até o primeiro dia é momento que a assim, né? caminhada começa a sentir o efeito do merecimento. Porque ela saiu de casa, então ela começa a entender, não, pô, agora eu estou fazendo. Agora eu Aham. acho que eu mereço. É a mesma Você coisa. sente em movimento, né? É, E além de tudo, mexe quimicamente o corpo, né? Cria outros neurotransmissores, sim, muda por dentro, né? exatamente isso. Então, assim, essa visão, uma menina me procurou aqui, que ela queria, ela não estava com vontade, ela não tinha vontade de estudar. Ela achava assim, de que adianta eu estudar? Eu não passar, tem tanta gente melhor do que eu, então eu vou estudar para quê? Um concurso, mas eu queria passar, mas deixa para lá. Aquela coisa que você falou da depressão, o que adianta? Tem Aham. muito essa frase. E aí eu falei Uhum. assim, vamos fazer o seguinte, acorda meia hora mais cedo, e estuda nessa meia hora. Só isso. Vamos fazer isso durante essa semana, até semana que vem. Aí ela, muito a contragosto, começou a fazer também. Chegou aqui, aí eu perguntei para ela, e aí, como é que tá aquela sensação? Ela falou assim, engraçado, parece que agora eu acho que eu consigo alguma coisa. Eu falei, mas lógico, você estava com o sentimento de merecimento. Mas por quê? Você merecia? Você estava estudando? Não. Bastou você começar a estudar que entra esse sentido de, não, peraí, eu consigo, mereço, eu estou fazendo por onde. Então, quando a gente começa a Uhum. fazer as atitudes, né? Você me mandou um material sobre procrastinação, né, Rafael? E é Uhum. muito disso também, né? A procrastinação faz com que a gente fale assim, pô, você olha para alguém que não está procrastinando, que está ativo o tempo todo, depois você olha para você mesmo, aí você começa a comparar, sendo que foi você Uhum. mesmo, é você mesmo, aí você fica triste. Né? Então, uma das coisas que a procrastinação faz é esse sentimento de tristeza profunda, porque eu Aham. já poderia estar em determinado local, mas eu não estou, porque eu, E às vezes a gente compara não é nem com outro, a gente compara com a gente com a mesmo do gente mesmo, passado, né? isso, Pô, na época da faculdade eu fazia isso, agora eu não consigo mais. Pô, mas naquela época você estava sonhando, você estava imaginando uma profissão, imaginando uma vida, imaginando um monte de coisa, você queria estar lá, você queria seguir em frente, o mundo estava se abrindo, você estava aprendendo, a motivação estava lá, é consequência natural disso. exatamente. Agora, o que que você acha que vai acontecer na tua vida no ano que vem? Daí a pessoa fica me olhando assim. Tá aí a resposta, pô. Se você não esperar nada, você não tem motivação para ir para lugar nenhum, né? Você Exato. precisa acreditar que você pode ir, definir para onde você quer ir, acreditar que você pode chegar lá e aí fazer o que você precisa fazer hoje para você ir naquela direção, né? Exato. Quando a gente fala de depressão, Rafael, a gente está falando de uma coisa assim, bem séria, né? Pessoas que morrem Uhum. por conta do suicídio, né? Da depressão que Aham. leva ao suicídio. É uma coisa muito triste. Uhum. Inúmeras pessoas, né? Talvez se a gente vê aqui o pessoal que está nos acompanhando aqui, deve ter alguém que conhece, seja na família ou um conhecido, que tirou a própria vida por conta de depressão. Isso é muito
infelizmente, normal da gente perceber que existe gente no mundo. A gente sabe que a depressão ela é algo assim, bem complicado, né? Um pouquinho complicado. E às vezes você pega a hipnoterapia, casos que a pessoa estava e veio, fez 5, 4, 5, 6 sessões e ela saiu daquele estado. Uma cliente, por exemplo, que uma sessão, é aquele caso, é um outro caso, veio aqui, o marido até que me ligou, mandou mensagem, falou assim, pelo amor de Deus, ajuda minha esposa, eu amo muito ela e tal. E ela veio aqui, eu fiz uma sessão com ela, na segunda sessão, eu falei assim, pelo amor de Deus, o que eu faço para você agora? Não sei, medo até de Era mexer. outra pessoa, né? Mas a depressão, a ciência percebe a depressão como origem genética, alguma perda que faz com que os neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, parem de ser fabricados e a pessoa entra naquele estado depressivo. Importante a gente entender que o neurotransmissor ele parou de ser fabricado por alguma causa. Então tem uma raiz anterior. E é essa raiz que a hipnose clínica ela trabalha na raiz do problema. Tanto para a ansiedade, a gente está falando de depressão também, a gente vai buscar aquela raiz, porque só a genética explica, mas não explica tudo. Então, aqueles traumas, aquelas perdas, aqueles momentos difíceis que fizeram com que a pessoa se fechasse, usasse a fantasia do monstro para se proteger, e às vezes ele sobrevive da própria tristeza, porque a depressão tem muito disso, né? O monstrinho, ele sobrevive, ele se alimenta daquilo, né? Ele sente às vezes prazer. E às vezes a pessoa que está deprimida, ela está muito sozinha, né? Ela está solitária, ela se sente desconectada da família, dos amigos, de tudo, e às vezes a depressão em si, ela sente que é a única coisa que ela tem na vida, né? Ela sente que é a única coisa que fosse um amigo, né? Exatamente. Como se fosse um amigo, assim, né? E às vezes esse sentimento acaba trazendo um ganho para a pessoa, acaba fazendo com que as pessoas voltem, né? Tipo, os filhos venham para casa, os amigos se aproximem mais, né? E isso às vezes acaba se tornando um problema, porque a pessoa percebe que quando ela melhora, né? Ou ela tem um grande avanço, as pessoas se afastam um pouco mais, né? Exato. E aí acaba meio que fomentando a permanência lá naquele estado, né? Isso. Agora, por isso que para o depressivo, para todos, né? A gente está falando da depressão, a pessoa precisa querer muito, mas querer de verdade. Porque eu já tive casos, aí já vamos para um lado que a gente já está quase no finalzinho, casos de pessoas que me procuraram dizendo que queria mudar, que queria ser tratado, que queria sair daquele estado. Me pagaram antecipadamente, aí vem aquela coisa que a psicanálise estuda, fala sobre a resistência, né? Me veio um sininho de alerta quando essa pessoa me procurou dizendo assim, eu estou vendo aqui os seus vídeos, achei muito interessante e tal, eu já fiz todo tipo de tratamento que você pode imaginar, tudo, e não consigo ficar boa. Aí já veio. Eu até falei com a minha esposa, ixi, tem resistência aí. E geralmente vem uma frase mais assim depois. Mas eu senti que você é diferente. É o manipulador básico. Né? O manipulador básico. Eu senti que você é diferente. Você vai me ajudar. Cara, tudo o que a psicanálise fala é a pessoa fica desconfiada das nossas certificações. Ela foca em uma porção de coisa. Aí depois que ela começa o processo, vem a resistência da mente, começa a querer saber se realmente a gente é graduado, se a gente tem certificação, se a gente já tratou alguém com aquele problema. Depois fica mais interessado mais na parte externa do problema dela, sabe? Ela fica assim, não, mas eu não quero que você vá lá no passado, não, eu quero que você resolve agora o futuro. Fica curioso. Quer te dizer como fazer o seu trabalho, né? E se você deixar ainda, se você der bobeira, eles é que começam a querer te tratar, não é? Já aconteceu com você? Porque você tem esse problema aí, não sei o quê, dá pra você fazer isso e tal. Às vezes a gente diz, não, peraí, né? Eu tô aqui tentando te ajudar, né? Os meus problemas a gente deixa pra outra hora, né? E geralmente desmarcam em cima da hora. Acontece muito disso. Então é a resistência da mente, isso é bem problemático.
Mas, enfim, como a gente falou, nós precisamos de pessoas comprometidas com ela mesma. Eu sempre falo assim, ó, você é você que vai fazer a transformação. Confia em mim Uhum, e queira muito. Acabou. Acabou. uhum. Não tem mais. Se a Exato. pessoa realmente, mas realmente quer, se ela confia no Aham. terapeuta, acabou. A pessoa nem Não tem percebe nada que como ela pare, né? melhorou. Isso é muito louco, né? Uhum. Você falou de pessoas resistentes, eu atendi um paciente também que também veio com essa história aí, né? E ele queria parar de fumar. E aí ele vinha para a sessão à Queria. distância, fumando. Olha, Fumando! Ele vinha pra sessão assim com o cigarro. Assim. Ô, Rafael, você me desculpa aí que eu acendi o cigarro. Eu falei, cara, eu não tenho que te desculpar, bicho. que A loucura. vida é tua, o cigarro é teu, o processo é teu, né? Mas, de certa forma, qual é o nível de desejo dessa pessoa querer parar de fumar? Se na hora da sessão de terapia ela vai fumando, Pois é. né? Quando que ela vai conseguir resistir àquele desejo, àquela tentação ali? Se nessa hora que tem alguém aqui justamente para ajudar ela com isso, ela prefere entrar no vício do que tentar, né? Ir um caminho diferente, né? E, Então é isso. Cada um tem a é, sua motivação, né? Nesse caso desse paciente que você falou aí, o grande objetivo dele, né, era te colocar na lista de um dos. do tentei e não consegui, né? Não, Uhum. já tentei tudo, tentei até hipnose com o Éder lá, não Também, resolveu o meu problema. mais um troféuzinho, né? Aí tá, a Silvia está perguntando aí se o rapaz conseguiu. Deve ser parar de fumar. Esse, esse de parar de fumar não conseguiu, não. Ele reduziu assim para um terço do que ele fumava antes do processo. Mas ele Exato. não parou, não. Que legal. Não parou, não. É, Porque na são verdade inúmeros. não é a gente que muda, né? É a pessoa que Sim, muda, né? sim. São Mas inúmeros por casos outro lado, eu já atendi várias pessoas que que pararam também, né? pararam. É importante parar isso, porque senão parece que a hipnose não ajuda. E ajuda mesmo, né? Quando a pessoa está focada nisso, eu atendi muitas pessoas que pararam não só com cigarro, mas com álcool, com drogas pesadas, com Uhum, cocaína, com tudo, né? uhum. Tudo pode. Outro dia veio um rapaz aqui, a mãe, né? Que ele estava viciado em cocaína e maconha. E aí eu comecei a atender o rapaz. A primeira vez que o rapaz veio aqui, que loucura, eu tomei até um susto, né? Ele começou a interpretar, falando, já matei, eu dei tapa no meu pai, eu não sei o que e tal. Eu assustei, eu falei assim, que isso, cara? O cara tá Queria meio alucinado te aqui, não quis intimidar. entrar. E aí comecei, aí na primeira vez, na segunda vez ele veio e tal, aí comecei a conversar com ele e tal, problema com o pai. E aí na terceira vez ele veio e fiz mais uma sessão, aí depois ele sumiu. Aí a mãe dele falou que ele estava trabalhando, tal. Aí deu um tempo, quase um mês ele voltou. Rapaz, eu falei assim, o que aconteceu com esse rapaz? Eu falei, ele tinha Aham, melhorado absurdamente. Então, assim, é uhum. cada coisa. Então, a gente já está no finalzinho da nossa live, Rafael. Vamos lá. Para de fumar, parar de beber, ansiedades e todas as suas consequências, uma delas, né, o sobrepeso, a gente vê muito isso, Uhum, né? Mas o que, Rafael? uhum, Depressão, uhum. ansiedade, mais o que, Rafael? Insegurança, timidez, Tudo, fobia específica, fobia, né? Tipo fobia de barata, fobia de avião, de dirigir, aparece muito fobia de dirigir aí de também. dirigir, Cara, aparece muito rápido, medo de falar em público, medo de correr. vergonha excessiva, assim, né? Dificuldade, tipo uma trava para outro idioma, né? Tipo, a pessoa tá fazendo curso de inglês lá e ela se sente travada para falar, né? E de alguma forma, aquela trava a gente vai ver, sei lá, teve um professor de inglês ruim lá no passado que Uhum. fazia a pessoa achar que não sabia nada, enfim. E aí isso aí acaba bloqueando muito, né? Ah, e tem A um Nara falou aqui, comentário. comecei terapias mês passado, estou buscando psicanálise e perceber que a responsa é minha e que a mudança está dentro de mim. É muito louco. Agora é buscar as ferramentas, conhecimento, mais ação. Isso aí, É isso aí. é isso aí. Tudo está dentro de você. A solução e o problema também. Também, A né? questão é Mas tomar isso que conhecimento torna disso. a solução mais fácil, Rafael. Isso que torna a solução mais Aham. fácil. Se o problema está dentro de você, se a solução vai estar dentro, então a gente vai começar a mudar isso tudo. Agora, a gente está no finalzinho. Vamos lá. O Rafael, como que é que faz aí para o pessoal te encontrar, se o pessoal quiser contratar aí o terapeuta Rafael ou algum curso seu? Beleza, maravilha. Então, meu nome é fácil de escrever, Rafael Vialeves. Simples, né? Qualquer criança de 5 anos sabe escrever. No Instagram é rafael.vialeves, que se vocês estão vendo essa live aí, vai aparecer meu nomezinho aí em algum lugar aí no canal do Éder aí. No YouTube também é Rafael Vialeves, que procura lá. No Spotify também é Rafael Vialeves traço hipnose.
Eu tô por aí, né? Eu faço sessões de terapia à distância. A maior parte das pessoas que eu atendo é à distância, né? Eu atendo presencialmente também, mas a maioria é à distância. Hoje eu atendi uma pessoa da Turquia. Amanhã eu vou atender uma que está em Dubai, né? Eu atendo gente de vários lugares. Eu acho que é muito legal ter essas fronteiras quebradas aí, a gente poder chegar, né, em vários lugares do mundo aí e tocar as pessoas, né? Então, para fazer uma sessão à distância, a pessoa precisa só de um celular, um fone de ouvido com microfone e já era, né? E fazer de casa e tá tudo bem. E é legal, é transformador, tá? Eu tenho cursos de hipnose clássica que tá lá no YouTube, eu tenho curso de hipnose conversacional terapêutica, eu tenho um curso que eu tô quase, Weather, tá no forninho aí, um curso de terapia, né? Que é um método próprio aí, além da hipnose, porque eu vejo assim que a hipnose não é terapia em si, a hipnose é uma ferramenta. Essa terapia que a gente faz com a hipnose é um processo terapêutico, tem que ter um embasamento terapêutico que a gente tem da nossa vivência, né? Eu sei que você é psicanalista também, já teve várias coisas aí antes, e eu tô criando esse método justamente para quem quer começar a ser terapeuta do zero, saber usar esse embasamento aí e como usar isso dentro das ferramentas da hipnose, está sendo bem legal. Top, tá bom? top. Para me encontrarem também, vocês podem ir, tem no YouTube aqui mesmo. Essa live, basicamente, a gente pode dizer que você deve jogar ela também no Spotify, né? Sim. Vou jogar eu assim. Eu também tenho meu canalzinho no Spotify aí, que está começando aí. Ali também tem bastante material, tem ferramentas também, tem auto-hipnose, tem áudios de afirmação positiva, tem muita coisa legal, você pode Gente, vocês têm que seguir o Éder lá no Spotify, gente. Põe uma auto-hipnose para fazer antes de dormir, tem que fazer, tá? Auto-hipnose não adianta você saber. Você precisa fazer e viver a experiência, porque nada substitui você viver uma experiência, não substitui, né? Você entender não substitui viver a experiência. Então você tem que fazer. Isso. Você me acha lá no Spotify, o Éder Barros, psicoterapeuta, e aí, né, a gente faz com muito carinho, né? Com muito amor no coração, para poder ajudar algumas pessoas aí, a primeira porta de entrada ali, a pessoa já começar a ter contato ali com aquelas ferramentas que muitas vezes ajudam de verdade quem está ansioso, quem está depressivo, quem está com algum tipo de problema. Ouvindo o seu canal no Spotify, o meu canal do Spotify, a gente faz sem nenhuma pretensão, simplesmente de poder, de coração, ajudar, porque a gente também é muito ajudado, né, pela vida, então muita gratidão. Aliás, a gratidão, do meu ponto de vista, eu sempre parto nesse ponto, Rafael. A primeira coisa que eu tento ensinar a pessoa é esse princípio de cura, que para mim é a gratidão. A pessoa sentir a gratidão, ela sentir, buscar dentro dos recursos da alma, sentir esse reconhecimento. Para mim, gratidão é reconhecimento. Às vezes a gente fica cego para as coisas que a gente tem e fica só focado naquilo que a gente não tem. E para você ser grato, né, você precisa aprender a tirar o olhar daquilo que você ainda não tem. Tipo, eu queria ter uma mansão, 100 milhões de dólares e um carro, uma Ferrari e tal. Pode até ser o desejo de onde você quer chegar, mas para você ser grato, você tem que tirar o olho do que você ainda não tem e colocar o olho no que você já tem e ser grato pelo que você tem. Entender que o que você tem hoje pode parecer pouco diante daquela mansão, aquela Ferrari, mas é muito diante do que você era 10 anos atrás, 20 anos atrás, né? Olha quanto você teve que batalhar e lutar para construir o que você tem hoje. E ser grato é saber olhar com gratidão para tudo isso. Isso muda tudo aqui dentro. Quando eu me sinto bem comigo mesmo, o mundo me trata melhor, né? Exato. Mais ou menos isso. Gratidão não é só a palavra, é um modo de vida para mim. É um modo de viver. Né? Onde você sorri mais, você fica mais leve. E aquilo que você busca fica mais perto de você, por você estar menos ansioso, por você estar simplesmente mais leve. E aquilo vai vir, com certeza. Então, muita gratidão também para você, Rafael, por estar aqui comigo, né? O Rafael aí, um grande amigo, um grande assim, colaborador também. Né? E tem um material que eu disponibilizei lá no podcast, pessoal que estiver aqui, que se chama Gratidão, o início da cura. Se o pessoal estiver interessado, dá uma olhada lá. Muito legal. Que legal. Rafael, muito bom. Um abraço para você. Valeu, Éder. Fica com Deus. Valeu para você e para todo mundo que está vendo aí também. Valeu, se cuida aí. Até mais. Até a próxima, meu amigo. Tchau, tchau.